Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, por gentileza. Eu quero verbalizar a minha gratidão ao Senhor por esta rica e singular oportunidade de mais uma vez estarmos em sua presença para adorá-lo. A Ele seja honra, a Ele seja glória, todo poder e toda adoração. Nós estamos muito felizes por estar aqui. Viemos ali do estado de São Paulo e o nosso coração está muito feliz, gratos ao Senhor por tudo. Nós já ouvimos falar muito bem sobre vocês e hoje nós estamos vendo com os nossos próprios olhos que não eram apenas palavras, mas uma grande realidade. Deus abençoe a cada família representada aqui essa noite. Bem dizer ao Senhor por todos. Nós estamos trazendo saudações de paz do nosso querido pastor Samuel J. Marques, nossa pastora Ana Miriam. Somos ali do campo de Itapevi, em São Paulo. Estou também acompanhada do meu esposo, Normando. Deus abençoe e amor a sua vida. Louvar ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Rinaldo, nossa pastora Miriam. Muito obrigada por esta oportunidade. Deus abençoe de forma poderosa a vida do presbítero Tiago, a Jay. Deus abençoe esta linda família, a Eloá. Deus abençoe a Antonella, essa família maravilhosa. Também saudando com a paz do Senhor os homens de Deus que estão em retaguarda, suas digníssimas famílias. Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém? Quantos já ouviram a voz de Deus aqui, diga amém. Amém. Me dá um dó, por favor, me dá um dó, por favor. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Levante sua voz essa noite rapidamente, cante. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Levante suas mãos para o alto e diga não, 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 não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto. Diga por não, 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 não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes. Só mais uma vez, levante sua voz para o alto e diga não me deixes. Só um pouquinho mais de retorno, por favor, diga não. Diga não, perfeito, obrigada. Não me deixes. Faça desse louvor a tua oração essa noite. Não me deixes sozinho, nem por um minuto. Diga não, 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 não. A minha
Quantos aqui são dependentes da presença dEle? Quantos aqui têm pelo menos 10 palavras de amor para dizer ao nome dEle? A Ele seja honra, a Ele seja glória, todo poder e toda adoração. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs que estão presentes, eu quero convidá-los a se colocar sobre os vossos pés. Eu quero nessa noite fazer menção de 2 textos bíblicos, debaixo da ordem do Senhor ao meu coração, ao meu espírito. O primeiro texto que faremos menção é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Logo em seguida, nós vamos fazer menção de mais um texto. Você vai deixar a sua Bíblia aberta também no livro do Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 29. Aleluia. Primeiro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18. Logo em seguida, Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Vamos fazer essa leitura pausadamente, para que possamos compreender a resposta de Deus para nós aqui. Primeiro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Êxodo capítulo 34, versículo 29, por gentileza. Êxodo capítulo 34, versículo 29, o texto também estará ali na projeção para que você acompanhe. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Somente isso. Podem se assentar, glorificando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs que estão presentes, eu quero essa noite transmitir ao seu coração essa resposta de Deus, entendendo que estamos aqui por privilégio, e este privilégio que temos de estarmos na presença de um Deus poderoso, é um privilégio de estarmos aqui para adorá-lo. O salmista disse: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorai a Ele na beleza da sua santidade. Nós o adoramos porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é o nosso Deus. Ele é Deus e tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Nós acabamos de fazer menção de 2 textos bíblicos que estão em classificações bíblicas diferentes, mas os 2 caminham no mesmo propósito, a saber que a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo dizia a ele: se tu és, e a resposta de Cristo era: está escrito. Ele disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então nós cremos na palavra, amamos a palavra, andamos na palavra, e nós estamos alicerçados nesta palavra que vem do nosso Deus. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, o salmista salmodiou, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, porque a palavra norteia, clareia, orienta, exorta, impulsiona, renova, liberta, porque ela é a palavra de Deus. E eu sei que os 2 textos que fizemos menção são 2 textos em livros diferentes, mas eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa resposta de Deus. O primeiro texto que fizemos menção está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quando eu estou dizendo de epístola, eu estou dizendo de carta. Ora, quem escreve, escreve para alguém, e quando Paulo escreve tanto a primeira quanto a segunda, ele escreve essas cartas destinando-as aos coríntios. E esses eram cristãos que habitavam na cidade de Corinto.
E quando nós falamos da cidade de Corinto em uma questão terrena, geográfica, física, visível, estamos nos referindo a uma cidade celebre. Estamos falando de uma cidade de uma economia forte, porém era uma cidade imoral, idólatra, profana. Quando nós falamos de Corinto como cidade, estamos falando de um território onde a idolatria e a profanação tinha espaço. Haviam problemas do lado de fora. Corinto era uma cidade celebre, sim, mas era profana. Era uma cidade celebre, sim, porém imoral. Era uma cidade celebre, sim, porém a idolatria tinha peso naquele lugar. Mas dentro daquele território havia uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja que estava de pé e agora recebera, através da vida do apóstolo Paulo, as cartas para instruí-los, exortá-los, alinhá-los, para que eles pudessem compreender a maneira de agradar a Deus, como viver em comunhão na casa do Senhor, quando nós nos reunimos para adorá-lo. A saber, meus irmãos, que haviam desafios do lado de fora, mas Deus está usando Paulo para instruir os que estavam do lado de dentro, para que a igreja não perdesse o foco, a essência, o propósito, a finalidade para o qual ela existe. E a igreja do Senhor existe para propagar o evangelho de Cristo. A igreja do Senhor existe porque ela carrega a causa chamada Jesus de Nazaré. Isso é tão poderoso, meus irmãos, porque quando nós olhamos para esta carta de Paulo aos Coríntios, a saber, a segunda carta, quando nós olhamos para o capítulo de número 3, no qual fizemos menção do versículo, querida mídia, se não for incomodá-los, projete aqui por gentileza, capítulo de número 3, versículo de número 13, por gentileza. Observe que Deus está usando Paulo para instruir a igreja do Senhor, amém? Amém? Observe que Deus está usando Paulo para abençoar a igreja, exortando, ensinando, instruindo esses cristãos dentro de grandes desafios que eles tinham. Mas quando olhamos para o capítulo de número 3, versículo de número 13, você está olhando para o texto, eu estou pregando para uma igreja bíblica, você vai ver que Paulo vai verbalizar aos coríntios uma frase. Observe no versículo de número 13 que Paulo na parte A vai dizer aos coríntios: e nós não somos como Moisés. Olhe para cá, se nós olharmos para esse versículo, apenas lendo a parte A, nós talvez olhando para esse versículo, possamos não compreender o que Paulo estava dizendo à igreja missionária. Quando eu leio na parte A, Paulo dizendo aos gentios, Paulo dizendo aos coríntios, e nós não somos como Moisés, aparentemente parece que ele está invalidando Moisés, parece que ele está invalidando o que Deus fez na vida de Moisés, mas não. Eu quero lembrá-los, senhoras e senhores, que numa questão de tipologia bíblica, nós sabemos que o Antigo Testamento e os textos do Antigo Testamento apontam para o acontecimento do Novo Testamento. A saber que, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que os textos estavam nos mostrando aquilo que viria, o mistério que seria revelado. A saber que quando olhamos para o Antigo Testamento, falando de Moisés, estamos falando de um homem de Deus, separado por Deus, levantado por Deus, que servia ao Senhor sob a antiga aliança. Agora, quando olhamos para nós, no Novo Testamento, na nova aliança, nós somos escolhidos de Deus, servimos a Deus, selecionados por Deus, adoramos a Deus, servimos a Ele, sob a nova aliança, e temos o ministério do Espírito Santo. Então entenda, quando Paulo está dizendo aos coríntios, nós não somos como Moisés, Paulo não está invalidando o que Deus fez na vida de Moisés. Paulo não está dizendo aos coríntios que Moisés não foi um homem de Deus, não. Quando Paulo diz aos coríntios, nós não somos como Moisés, ele está fazendo referência ao segundo texto que
fizemos menção. Querida mídia, por favor, Êxodo capítulo 34, versículo 29, coloque na tela para todo mundo ver. Quando olhamos para o livro do Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 29, nós vamos ver Moisés retornando. Retornando de onde, missionária? Da balada? Não, do encontro com Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 29, depois de 40 dias. Senhoras e senhores, se 3 horas de culto para alguém já é incômodo, imagina passar 40 dias envolto da glória de Deus. Diga-me qual é a tua prioridade, eu direi onde você estará. Diga-me qual é a tua prioridade, eu direi onde o teu coração estará. Porque Êxodo capítulo 34, versículo 29 é Moisés retornando. Êxodo capítulo 34, versículo 29 é Moisés descendo. Irmã, mergulha comigo no texto, está aqui. É Moisés descendo, voltando, retornando. De onde, missionária? Ele está descendo do Monte Sinai. Ele está retornando de um encontro com Deus. Primeiro lugar, só desce quem um dia subiu, porque existem mistérios que só serão revelados para quem tem coragem de subir até onde Deus quer. É Moisés descendo do Monte Sinai, e enquanto eu leio esta palavra, o meu espírito vai sendo impactado pelo poder do Deus dessa palavra, porque após 40 dias deste encontro com o Senhor, ele desce descendo, ele desce trazendo perdão o que não tinha quando subiu, ele desce carregando o que não possuía quando subiu, porque existem mistérios que o céu só revela para quem tem disponibilidade de subir. É Maracandácia. Minha querida, isso aqui é para quem crê. E se você não crê, vou receber no seu lugar. Tem coisas que só são entregues quando a gente sobe. Existem mistérios que só são revelados quando a gente sobe. É Moisés descendo de onde, missionária? Da balada? Não, descendo do encontro com Deus. Olhe para o texto, querida mídia, pode continuar este versículo. Olha o texto. E Moisés trazia nas mãos as tábuas. E Moisés trazia nas mãos as tábuas do testemunho. Quando Moisés desceu, ele desceu trazendo o que antes não tinha quando subiu. Ele traz nas mãos as tábuas e ele trouxe no rosto o brilho. Fique no pé do monte, nada será te entregue. Agora suba para se encontrar com teu Deus. A irmã levantou a mão, recebe eu e ela que destema cantora e calácia. Oh glória, oh glória. Ele desce carregando as tábuas das mãos e o brilho do rosto, tábuas das mãos, brilho do rosto, tábuas das mãos, brilho do rosto, brilho do rosto, tábuas das mãos. Ele vai descendo carregando as tábuas das mãos e o brilho no rosto. Quem está embaixo olha para Moisés e disse: ele não tinha isso quando subiu, ele não tinha essas tábuas quando subiu, ele não tinha este brilho no rosto quando subiu. Por quê? Porque Moisés estava retornando do encontro com Deus. Olhe para o texto e veja, a Bíblia diz que quando Moisés está descendo com as tábuas nas mãos e com o brilho no rosto, versículo de número 30, olhando pois Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Com quem? Com o Senhor. Porque brilho não se compra, brilho não se rouba, brilho não se fabrica, brilho se conquista com relacionamento com Deus. Eu sinto a graça de Deus nessa casa, e com a autoridade da palavra eu quero
quero liberar nesses dias de apostasia. O que fará diferença não é o talento, o que fará diferença não é eloquência, o que fará diferença não é oratória, é o brilho da glória de Deus. É o brilho. É o brilho. É o brilho. Se eu quero conhecimento, eu estudo. E sabe qual é o resultado de alguém que está disponível? Abrir mão de algumas horas dos seus dias para ler livros, bons livros, e estudar. Obviamente, ele tem como resultado um avanço do seu conhecimento. Sabe qual é o resultado de alguém que melhora a sua alimentação, uma saúde melhor? Olhe para cá, um atleta se prepara meses para um campeonato, porque ele sabe que se ele se preparar e passar a linha de chegada, o que ele vai receber é uma medalha de ouro, de prata, de bronze. Ele se prepara para correr uma maratona, visando o prêmio. Um trabalhador trabalha o mês inteiro, visando o salário. O estudante se prepara para o vestibular, visando a prova. Agora eu te pergunto, e uma igreja que se prepara? Irmão, isso aqui é para quem crê. Se você não crê, vou receber no teu lugar. O caminho do brilho continua o mesmo. Ela é bacandori canto remaia, porque o estudo afia, a graça unge, mas a palavra é acesso para o que Deus tem para fazer. Eu vim pregar a quem barra mansa, para quem trouxe consigo o brilho da glória de Deus. Eu estou profetizando para quem caminha da graça e do conhecimento, para quem caminha do conhecimento e da graça. Se encha de conhecimento, mas se encha em dobro da graça. Quando viram Moisés descendo, diz o texto que eles temeram olhar para Moisés, porque a pele do seu rosto resplandecia. Porque quem tem o brilho não diz que tem o brilho. O brilho é visível. Porque quem carrega o brilho não diz que carrega o brilho. O brilho é visível. Quando Israel olhou para o rosto de Moisés, percebeu o brilho e temeu o que viu, porque percebeu que aquele brilho era algo sobrenatural. E daí, vou acelerando para não cansá-los. A Bíblia diz que Moisés desce, abre sua boca e fala o que Deus lhe ordena. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos falando do Antigo Testamento. Lembrando, meus irmãos, que falando do livro do Êxodo, Shemot, saída, estamos falando da antiga aliança. A Bíblia diz que depois que Moisés falara o que Deus lhe ordenara, a Bíblia diz, versículo 33, querida mídia, que Moisés cobriu o seu rosto com um véu. Querida mídia, pregue comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo de número 13. Quando Paulo está dizendo nós não somos como Moisés, Paulo está explicando por quê. Nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre o seu rosto, com medo que os filhos de Israel vissem o brilho que neste tempo era transitório, se retirando dele. Nós não somos como Moisés, que cobrira o seu rosto como véu.
temendo que os filhos de Israel, ao olharem firmemente para ele, visse o fim daquilo que era. Então Moisés carregava o brilho, sim. Porém, Paulo do Novo Testamento está explicando aos coríntios: em Moisés era a visitação, em Moisés era transitório. Na antiga aliança tinha hora para ir embora. Mas no versículo de número 18, querida mídia, Paulo diz aos coríntios: mas nós. Isso aqui é para o diabo. Isso aqui é para o diabo ter dor de cabeça a noite inteira. Por quê? Porque eu vim lembrá-los aquilo que o apóstolo Pedro disse em uma de suas cartas: não foi mediante a coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Querida, alguém levantou a mão porque entendeu que nós hoje temos acesso por causa de um preço que foi pago na cruz do Calvário. E eu vim de São Paulo para dizer: o preço pago é irrevogável. Não foi com dólar, com euro, com shekel, não foi com cheque, com pix. O preço pago foi com sangue. E o apóstolo Pedro disse: foi pelo precioso sangue de Jesus que foi para o Calvário como cordeiro sem mácula. Eu vim essa noite debaixo do poder da palavra para dizer: levantai a portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele é manchoia, é bacandore calaçobe revia, é baracandore me canchovia. Há uma graça de Deus nessa casa. A imagem perfeita que o pecado tentou destruir foi reconstruída na cruz do Calvário, quando o nosso Cristo morreu. Pega alguém aqui, tem alguém aqui que é grato pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ninguém te ama como Ele te ama. Ninguém te ama como Ele te ama. Mas todos nós, negro, branco, rico, pobre, estrangeiro, brasileiro, carioca, paulista, nordestino, gaúcho, mas todos nós, com o rosto descoberto, aleluia, mas todos nós com o rosto descoberto. Ele não trabalha com máscaras, Ele trabalha com é com o rosto descoberto. Quem um dia viu o teu rosto brilhar e não vê mais, deduz que algo de ruim aconteceu. Moisés cobria o seu rosto com véu para que o povo não visse o brilho que era transitório se retirando. Mas Paulo no Novo Testamento afirma à igreja: nós todos com o rosto descoberto. Esta palavra vai impactando o meu espírito, querida, refletindo como um espelho a minha glória, não, a glória de quem é maior do que eu, a glória de quem é soberano. Refletindo
como espelho a glória do Senhor. Oi? Um grande escritor cristão disse em uma de suas obras: o homem constrói castelos, mas não compra proteção. O homem fabrica aviões, mas não compra liberdade. Ele fabrica remédios, mas não compra cura. Porque o homem pode ter o livro, pode ter o parágrafo, pode ter a frase, pode ter a palavra e a letra, mas o dono do poder Pastor Ziel Machado, em uma de suas obras, também escreveu: o túmulo pode estar vazio, mas o trono da glória não está. Refletindo como espelho a glória do Senhor. Irmã, eu não sei para você, com todo respeito, mas todas as vezes que eu olho para esse texto, eu sou constrangida pelo peso desta palavra. O que é que o mundo enxerga quando olha para mim? Porque quem me vê com uma Bíblia debaixo do braço e até trajada, vestida, eles já percebem. Mas na sociedade, no dia a dia, nos dilemas do cotidiano, nos impasses da vida, nas complicações da rotina, nos desafios da sociedade, como é que o mundo me enxerga? E eu te respondo: Deus deseja que sejamos aqueles que carregam o reflexo da sua glória. Então, querida, não estou, irmã, querido, não estou falando que isso é algo fácil, jamais. Mas Paulo está dizendo que nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Senhoras e senhores, principalmente para as irmãs que estão aqui à frente, eu não sei você, mas só em frente ao espelho, pelo menos umas 30 vezes a gente passa, para ver se a roupa está certa, está bonita, arrumar o cabelo. Responda para mim: um espelho embaçado reflete alguma imagem perfeita? Um espelho quebrado, um espelho sujo reflete uma imagem perfeita? Eu te respondo: claro que não. Porque o espelho só te devolve o reflexo do que está diante dele. O espelho só nos devolve o reflexo do que está diante dele. Então diga-me o que você contempla, e eu direi o que você provavelmente vai refletir. Se eu te digo que contemplo, provavelmente você irá deduzir o que eu vou refletir. Oi? Refletindo como espelho a minha imagem, não a glória. Mas isso aqui é para a gente ir para casa dando glória. Sabe por quê? Porque Moisés, quando desceu do Monte Sinai, ele subiu para contemplar. Ele foi transformado pela glória que contemplou. E ele retornou de lá, refletindo o que estava diante dele. Porque quem contempla na vertical vai refletir na horizontal. Quem contempla na vertical irá refletir na horizontal. Esse processo não muda. Não tem como contemplar a santidade
santidade, ser transformado pela santidade e refletir algo diferente do que isso. Não tem como contemplar a palavra, ser transformado por ela e refletir algo diferente do que isso. Se eu contemplo, o que eu contemplo me transforma, o que me transforma eu irei refletir. Então, a partir de hoje, não se incomode se alguém disser para você: todas as vezes que eu olho para você, eu vejo o brilho da glória de Deus, porque eu estou pregando para alguém que antes que abra a sua boca para pregar, a sua vida, o seu caráter, o seu testemunho será o reflexo da glória de Deus. Quantos aqui desejam refletir o brilho da glória? Eu vou te dar um minuto para você adorar, porque nós viemos aqui contemplar esta glória. Eu contemplo, o que eu contemplo me transforma, o que me transforma me faz refletir. Eu contemplo em cima e vou refletir embaixo. Eu contemplo em cima, vou refletir embaixo. Eu contemplo em cima, vou refletir embaixo. Missionária, mas e a carne? Olhe para cá. Como é que eu mortifico a minha carne? Contemplando de cima e refletindo embaixo. Como é que eu mortifico a minha carne? Me enchendo da presença dele, pedindo a sua graça, sabedoria, discernimento, o fruto do Espírito. O Senhor está dizendo: a tua família vai enxergar o brilho da minha glória. Quando você se assentar à mesa, quando você dialogar, a tua casa verá o brilho da minha glória, os teus filhos verão o brilho da minha glória, o teu casamento refletirá o brilho da minha glória. Nós não somos uma geração que veio para brincar com o Evangelho. Ainda há uma geração verdadeira em Deus que deseja refletir a sua glória. Se não for te incomodar, diga para quem está ao seu lado: contemplar, ser transformado e refletir. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A imagem perfeita conhecemos como Imago Dei, a imagem perfeita. O pecado tentou manchar, destruir. Um grande escritor cristão que hoje já dorme no Senhor, chamado pastor Enéas Tonini, em uma de suas obras, chamado Livro do Período Interbíblico, ele destaca isso. Desde que houve a queda do homem, o céu já tinha um plano pronto. Pela morte de cruz, pelo sangue derramado no Calvário, sobre aquele que morreu como cordeiro, mas que ressuscitou. Não, eu vou dizer de novo, querida igreja, estou pregando para grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Eu estou falando daquele que nos deu o acesso. Eu estou falando daquele que morreu em nosso lugar. Estou falando da pessoa de Jesus. Eu estou falando daquele que João, no livro da Revelação, verbalizou dizendo: eu
eu, João, achei-me na ilha de Pátimos por causa do testemunho, por causa da palavra, mas eu fui tomada em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi uma voz por detrás de mim, e esta voz me dizia: o que vês, escreva para as 7 igrejas da Ásia. Eu virei-me para ver quem era que falava comigo, e quando eu olhei, eu vi 7 candeeiros de ouro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no meio deles eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Este vestia vestes talares, na altura do seu peito um cinto de ouro, a sua cabeça e os seus cabelos mais alvos do que a neve, olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente. Eu caí diante desta glória, mas ele pôs a sua destra sobre mim e disse: não temas, eu sou o começo, eu sou o fim, é sobre ele que nós estamos falando. Manchorimi candore calassomia. A imagem perfeita, a imagem perfeita. O nosso caráter precisa carregar a imagem perfeita. A minha história precisa carregar a imagem perfeita. A minha vida precisa carregar a imagem perfeita. De glória em glória, na mesma imagem. Hoje você canta, amanhã você prega, no outro dia evangeliza, no outro dia você rege, no outro cuida das crianças. Eu não sei como Deus vai te usar, mas uma coisa eu te digo: não saia do centro da glória de Deus. Não, missionário. Vou caminhando para encerrar e não cansados, olhe para cá. Eu sou filha caçula de 5 filhos. Minha mãe já dorme no Senhor, e por onde eu tenho passado eu tenho testemunhado isso, porque eu estou aqui como filha pregando para mães e pais. Aquilo que Deus começou em você, Deus dará continuidade nos seus filhos. Minha mãe era uma grande mulher de Deus. Hoje ela já dorme no Senhor. No ano passado aprove o Senhor recolhê-la para si. Não entendi, missionário, olhe para cá. Minha mãe veio de um testemunho lindo, era bailarina do Bolinha, odiava crente. Um dia Deus colocou ela para morar 18 anos no quintal da irmã Yolanda, que hoje também já dorme no Senhor. Uma mulher do círculo de oração da Madureira. Irmã Yolanda começou a evangelizar os meus irmãos ainda crianças. Os meus irmãos pequenos começaram a chamar a minha mãe. Só que minha mãe tinha uma legião de demônios. Ela tinha vergonha de ir à igreja porque caía endemoniada, e a legião batia em todo mundo, e se não tivesse autoridade no Senhor, ninguém conseguia. Um dia foi dentro de uma garagem que ela encontrou Jesus. Levantou a sua mão, confessou como seu único e suficiente Salvador. Foi liberta, transformada. Ela detestava crente, daí que isso tem a ver com a palavra? Ouça-me. Ela detestava crente, mas se converteu, confessando Jesus como seu Salvador. E daí, missionária, e daí que minha mãe já dorme no Senhor. Mas se você visse a minha mãe hoje aqui, se ela estivesse viva e viesse hoje aqui, você perceberia que eu e ela não éramos parecidas fisicamente. Minha mãe tinha uma aparência diferente da minha, porque eu sou mais parecida com meu pai. Aliás, parecida não, eu sou tudo do meu pai. E daí que mesmo eu e minha mãe, não trazendo as mesmas características físicas, mesmo após a partida da minha mãe, eu percebo como eu sou parecida com ela em tantas outras coisas. Eu estou aqui pregando para mamães, e eu não estou falando aquilo que ainda não vivo, porque eu ainda não sou mãe, mas estou pregando para mamães aqui, que carregou o bebezinho 9 meses, quando nasceu você disse Jesus de Nazaré. Eu emprestei só o ventre, porque o bebezinho nasceu a cara. Você está aqui?
Eu estou os irmãos até encheram o peito agora. É isso aí. Estou pregando para mamães que talvez carregou o bebê há 9 meses. Quando nasceu, disse: meu Deus, é a cara do pai. Quem vê o filho andando com o pai, diz: como vocês são parecidos. Quando eu olho para o pai, eu vejo o filho. Quando eu olho para o filho, eu vejo o pai. Quando eu olho para a imagem do pai, eu lembro da imagem do filho. Quando eu olho para a imagem do filho, eu vejo a imagem do pai. Eu disse para os meus queridos irmãos que eu não sou parecida com a minha mãe fisicamente. Não. Só que durante 28 anos antes de me casar, eu morei na mesma casa, eu comi na mesma mesa, eu dormi na mesma cama. E mesmo após me casar, todos os dias praticamente nós nos falávamos, e pelo tom da minha voz ela sabia se eu estava bem ou não. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo eu passo com alguém, mais parecido eu vou me tornando. Oi? Invista o teu tempo em Deus e se prepare para refletir a imagem. Irmã, isso é para quem crê. Mestre, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, quem vê a mim, quem vê a mim, está vendo o Pai. Deixa eu profetizar na tua vida: você não vai ser a cara da Angelina Jolie, do Brad Pitt. Se for para ser parecido, que seja com a imagem perfeita. O que eu quero refletir é a imagem perfeita. Eu estou profetizando que te reconhecerão, não pelo teu nome, mas pelo brilho da glória de Deus que te acompanha. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar ao nome do Senhor, que merece toda adoração. No Antigo Testamento era uma visitação, mas no Novo Testamento é uma habitação. Habitação. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Nós somos cheios do Espírito Santo e carregamos o brilho, 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 brilho. As crianças carregam o brilho, a mocidade carrega o brilho, o círculo de oração carrega o brilho, os obreiros queridos carregam o brilho, a sua casa carrega o brilho da glória de Deus, o brilho da glória de Deus, o brilho da glória de Deus. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Em Moisés era uma visitação, no Antigo Testamento era uma visitação, mas agora habita. Há uma igreja em Barra Mansa que reflete o brilho da glória do Senhor. Onde estamos crentes batizados com o Espírito Santo, receba a confirmação sobre o teu rosto, o fulgor da glória do Senhor. É o brilho quando louva, é o brilho quando prega, é o brilho quando ora, é o brilho quando estuda, é o brilho quando ensina, é o brilho quando entra em casa, é o brilho quando sai de casa. O brilho da glória do Senhor nos acompanhará. Mas primeiro tem que contemplar, tem que contemplar, tem que contemplar, tem que contemplar.
Deus, eu já te vi.